Era um fim de semana perfeito para uma viagem de amigos. O sol brilhava alto, o céu era de um azul intenso, e a estrada para Casa Branca, cercada por campos verdes e flores silvestres, prometia uma escapada tranquila. A casa, antiga e isolada, ficava no topo de uma colina. Sua fachada branca contrastava com o verde ao redor, criando uma visão pitoresca, quase irreal. Diziam que a casa era amaldiçoada, mas os amigos não acreditavam em lendas antigas. Era apenas uma história para assustar os forasteiros, ou assim pensavam. Ao chegarem, a atmosfera mudou levemente. A brisa suave que soprava parecia carregar um sussurro distante, como se a casa os estivesse observando. Eles riram, ignorando o desconforto inicial, e entraram. O interior era um verdadeiro relicário do passado, com móveis antigos, quadros de épocas passadas e uma escadaria que rangia a cada passo. Contudo, o que mais chamou a atenção foi um grande espelho de moldura dourada na sala de estar. Era majestoso e antigo, com marcas do tempo em sua superfície. Durante o dia, eles exploraram a casa e seus arredores, aproveitando o clima maravilhoso. Mas, ao anoitecer, a atmosfera começou a mudar. O ar parecia mais denso, e uma estranha sensação de estar sendo observado começou a se espalhar entre o grupo. Quando se reuniram na sala para um jantar casual, um dos amigos, Ricardo, propôs um brinde. Ao levantar a taça, notou algo estranho no espelho. Era uma figura sombria, indistinta, pairando atrás deles. Ele piscou, e a figura desapareceu. Tentou ignorar, mas a inquietação crescia. Mais tarde, enquanto conversavam sobre antigas histórias de fantasmas, Ricardo, visivelmente perturbado, confessou que havia sentido algo incomum na casa desde a chegada. A princípio, os amigos riram, mas sua expressão séria os fez reconsiderar. Ele começou a relatar como, quando criança, ouvira histórias de que a Casa Branca era o lar de uma família que desaparecera misteriosamente. Diziam que seus espíritos ainda vagavam, incapazes de descansar. Ricardo começou a chorar. Suas lágrimas, inesperadas, silenciaram o grupo. A intensidade de sua emoção era palpável. Ele contou que sua avó, uma senhora de muitas histórias, sempre falava sobre a maldição que assombrava a casa. Aqueles que ousassem desafiar sua paz eram condenados a ver coisas que não deveriam. Naquela noite, o grupo decidiu dormir na sala, temerosos de se separar. O silêncio era cortado apenas pelo ocasional estalar da madeira antiga. Por volta da meia-noite, sons estranhos começaram a ecoar. Sussurros ininteligíveis, passos pesados e o ranger constante da escadaria. Um dos amigos, Pedro, se levantou, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Quando chegou ao espelho, congelou. Lá, refletida, estava a família desaparecida, olhando diretamente para ele. Pedro gritou, acordando os outros. Todos se reuniram em volta do espelho, e o que viram os aterrorizou. As figuras fantasmagóricas pareciam tentar se comunicar, gesticulando com desespero. Uma aura de tristeza emanava do espelho, enchendo a sala com uma melancolia opressiva. Ricardo, ainda em lágrimas, disse que sua avó sempre falava que a única maneira de libertar os espíritos era deixando a casa antes do amanhecer. Sem hesitar, o grupo pegou suas coisas e correu para fora. O sol ainda não havia nascido, mas a luz do dia começava a romper o horizonte. Ao olharem para trás, viram as figuras no espelho acenando uma última vez antes de desaparecerem para sempre. Ricardo, chorando, agradeceu por terem acreditado nele. Eles nunca mais voltaram àquela casa, mas a experiência ficou gravada em suas memórias para sempre. Era um fim de semana perfeito. O sol brilhava intensamente, e o céu azul se estendia sem nuvens, criando o cenário ideal para uma escapada em família. Nós, os Mendes, tínhamos decidido passar o sábado e o domingo na famosa Casa Branca, uma propriedade histórica e aparentemente encantadora, situada em uma região tranquila e isolada. A casa era conhecida por sua arquitetura colonial e por ter sido palco de eventos históricos importantes. Nada parecia mais apropriado para uma pequena aventura familiar. Assim que chegamos, fomos recebidos por uma atmosfera estranhamente quieta. A casa, apesar de bela,
parecia carregada de um silêncio opressor. Mas não ligamos, estávamos animados e prontos para explorar. Após descarregar as malas, cada um de nós escolheu um quarto. Eu fiquei com o quarto do segundo andar, com uma vista panorâmica do vasto jardim. Lá embaixo, meus pais e meu irmão caçula estavam na cozinha, preparando um lanche. Decidi explorar a casa por conta própria, curioso com suas histórias antigas. Enquanto caminhava pelos corredores, senti uma leve brisa, embora todas as janelas estivessem fechadas. Pensei que fosse apenas uma corrente de ar. Continuei meu passeio, entrando em uma sala de estar decorada com móveis antigos e um grande espelho de moldura dourada. Foi então que algo começou a parecer estranho. O reflexo no espelho parecia ligeiramente fora de sincronia com meus movimentos. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Dei de ombros e saí da sala, tentando afastar a sensação desconfortável. Ao anoitecer, decidimos fazer uma fogueira no jardim. A conversa era leve e descontraída, até que meu pai, sempre curioso, mencionou que a casa tinha fama de ser amaldiçoada. Segundo ele, antigos donos afirmavam ouvir sussurros e ver sombras se movendo pelos corredores. Meu irmão riu, mas minha mãe ficou séria, dizendo que não deveríamos brincar com essas coisas. Mas era tarde demais, a curiosidade havia sido instigada. Naquela noite, algo mudou. A atmosfera leve e divertida deu lugar a uma tensão palpável. De volta ao meu quarto, tentei dormir, mas os sussurros que antes pareciam rumores se tornaram inconfundíveis. Eles vinham de todos os lados, como se a própria casa estivesse sussurrando segredos antigos. Levantei-me, com uma lanterna na mão, decidi investigar. A luz fraca revelava sombras que dançavam nas paredes. Quando cheguei ao final do corredor, vi uma figura indistinta no espelho. Fiquei paralisado, meu coração disparado. A figura não era minha. De repente, ouvi um grito vindo do quarto dos meus pais. Corri até lá e os encontrei com expressões de puro terror. Minha mãe estava chorando, tremendo de medo. Ela disse que tinha visto uma mulher vestida de branco no espelho do quarto, que apenas a encarava, sem expressão. Meu pai, tentando confortá-la, estava visivelmente abalado. Decidimos que era hora de sair daquela casa. Pegamos nossas coisas o mais rápido possível e corremos para o carro. No caminho de volta, ninguém conseguia falar. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelos soluços esporádicos da minha mãe. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, quando meu pai finalmente quebrou o silêncio. Essa casa é amaldiçoada, disse ele, com voz firme. Eu senti algo naquela casa, algo maligno. Mesmo agora, enquanto conto essa história, sinto um calafrio subir pela minha espinha. Não sabemos o que exatamente aconteceu naquela casa, mas sabemos que nunca mais voltaremos lá. A experiência foi suficiente para nos convencer de que algumas histórias antigas têm um fundo de verdade, e que algumas casas deveriam permanecer vazias. Naquele final de semana ensolarado, eu e minha esposa decidimos nos afastar da agitação da cidade e passarmos um tempo em uma casa de campo. Havíamos ouvido falar de uma propriedade antiga, conhecida como a Casa Branca, que ficava em uma área isolada e rodeada por uma paisagem encantadora. O nome não fazia jus à sua aparência, pois a casa era mais cinza do que branca, mas parecia perfeita para o nosso descanso. Chegamos ao local no início da tarde. A casa, apesar de antiga, era majestosa. Grandes janelas, uma varanda espaçosa e um jardim que, embora negligenciado, ainda mantinha uma beleza rústica. A única coisa que destoava era o silêncio. Não havia o canto de pássaros, o som de folhas ao vento ou qualquer outro ruído comum em áreas rurais. Mesmo assim, entramos. O interior era surpreendentemente bem preservado. O piso de madeira rangia a cada passo, ecoando na casa vazia. Subimos as escadas para explorar os quartos. Cada um tinha uma característica única, mas o que nos chamou a atenção foi o quarto principal, onde uma enorme cama com um dossel dominava o espaço. As cortinas pesadas e empoeiradas pendiam dos lados, criando uma atmosfera de outro tempo. Decidimos descansar um pouco e nos preparar para uma noite tranquila.
Mas conforme a noite caía, algo estranho começou a acontecer. A temperatura, que antes estava amena, caiu drasticamente. Fomos até a sala de estar, onde acendemos a lareira para nos aquecer. Foi então que ouvimos o primeiro som, um leve sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho. Olhamos um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Os sussurros se tornaram mais claros, mas ainda ininteligíveis. Era como se alguém estivesse conversando, mas as palavras se perdiam no ar. Decidimos investigar. A cada passo, os sons pareciam nos guiar para o corredor principal, onde uma enorme porta de madeira estava fechada. Nunca havíamos notado aquela porta antes. Com certo receio, giramos a maçaneta e abrimos a porta. Lá dentro, um quarto completamente diferente de todos os outros. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, um espelho grande e oval em uma das paredes e uma cadeira de balanço no canto, que se movia sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado ali. Foi nesse momento que minha esposa começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela murmurava algo sobre uma presença. Ela não conseguia explicar, mas sentia uma tristeza profunda e um medo que nunca havia experimentado antes. Tentei acalmá-la, mas senti que algo estava nos observando, uma presença que não podíamos ver, mas que claramente estava ali. Decidimos sair do quarto, mas a porta se fechou sozinha, trancando-nos lá dentro. O frio aumentou, e o sussurro se transformou em uma risada baixa e perturbadora. Desesperados, tentamos abrir a porta, mas ela não cedia. Foi então que, do espelho, vimos uma figura aparecer. Não era clara, mas a forma de uma mulher se delineava no vidro. Ela olhava diretamente para nós, seus olhos sem vida transmitindo uma história de dor e sofrimento. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e saímos correndo para fora da casa. O sol já estava se pondo, e o lugar que antes parecia encantador agora parecia terrivelmente sombrio. Pegamos nossas coisas rapidamente e partimos, sem olhar para trás. Quando voltamos à cidade, investigamos a história da Casa Branca. Descobrimos que, décadas atrás, uma mulher havia vivido lá, e após uma série de eventos trágicos, tirou sua própria vida. Desde então, a casa era conhecida por ser assombrada, mas isso nunca havia sido confirmado, até agora. Ainda sinto arrepios ao lembrar daquele final de semana. O que experienciamos foi real e nos marcou profundamente. Nunca mais voltamos àquele lugar, mas a lembrança da Casa Branca e sua presença perturbadora nos segue até hoje. Era um final de semana ensolarado, e meu avô decidiu nos levar para a famosa Casa Branca que pertencia à nossa família há gerações. A casa, localizada no topo de uma colina, era imponente, com suas paredes brancas contrastando com o céu azul e os jardins verdes ao redor. Eu nunca tinha visitado o lugar antes, mas ouvia muitas histórias sobre sua beleza e também sobre seu passado sombrio. Chegamos pela manhã, e o avô parecia animado. Ele sempre falava com carinho sobre a casa, mas havia algo em seus olhos naquele dia que me deixou inquieto. Assim que cruzamos a porta de entrada, uma sensação estranha me envolveu. O ar parecia mais frio, e um leve cheiro de mofo permeava o ambiente. Enquanto explorávamos os cômodos, percebi que as janelas estavam todas fechadas, bloqueando a luz do sol que estava brilhando intensamente lá fora. O avô começou a nos mostrar os quartos e a sala de estar, falando sobre como ele e seus irmãos costumavam brincar ali. Mas ao chegarmos ao sótão, ele hesitou. Seus olhos, antes cheios de nostalgia, agora pareciam perturbados. Vamos subir? Perguntei, curioso sobre o que havia lá. Ele apenas assentiu, sem dizer uma palavra. A escada de madeira rangeu sob nossos pés, e a cada passo, a sensação de desconforto aumentava. O sótão estava coberto de poeira, e havia caixas antigas empilhadas em um canto. Em uma mesa no centro da sala, uma velha boneca de porcelana estava sentada, com seus olhos escuros e vazios fixos em nós. O avô nos contou que aquela boneca pertencia à sua irmã mais nova, que havia falecido tragicamente na casa. Ela adorava essa boneca, disse ele, com a voz tremendo. Depois que ela se foi, a boneca nunca mais saiu daqui. Enquanto ele falava, notei algo estranho.
A temperatura no sótão parecia ter caído drasticamente, e o ambiente estava envolto em um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. De repente, ouvi um leve sussurro. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Você ouviu isso? Perguntei ao meu avô. Ele apenas assentiu, com os olhos fixos na boneca. Então, algo assustador aconteceu. A boneca, que estava imóvel, começou a inclinar a cabeça lentamente em nossa direção. Eu senti um frio na espinha e dei um passo para trás. O avô, visivelmente abalado, começou a chorar. Nunca o tinha visto assim. Ele contou que, anos atrás, logo após a morte de sua irmã, a família começou a ouvir sussurros e a sentir presenças estranhas na casa. Achamos que era o espírito dela, tentando se comunicar, disse ele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas então as coisas ficaram piores. Os relatos de atividades paranormais se intensificaram. Portas se fechavam sozinhas, objetos desapareciam, e a sensação de ser observado era constante. A família decidiu se mudar, e a casa ficou abandonada por anos. Ninguém tinha coragem de voltar aqui, contou o avô, a voz embargada. Mas eu achei que, talvez, o tempo tivesse curado as feridas. Enquanto ele falava, senti uma presença atrás de mim. Olhei rapidamente, mas não havia nada. A sensação de pavor crescia a cada segundo, e tudo o que eu queria era sair daquele lugar. Precisamos ir, disse, tentando esconder meu medo. O avô assentiu e, juntos, descemos as escadas em silêncio. De volta à sala de estar, a atmosfera parecia um pouco mais leve, mas a sensação de inquietude persistia. Decidimos não passar a noite lá, então pegamos nossas coisas e saímos rapidamente. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás e vi a figura de uma menina na janela do sótão, observando-nos. Pisquei, e ela desapareceu. Desde aquele dia, nunca mais voltei à Casa Branca. O avô também nunca mais mencionou o lugar. Mas as lembranças daquela tarde permanecem vivas em minha mente, uma lembrança constante de que há coisas que não podemos entender completamente.